gravar. Eu vou gravar a nossa aula para que aqueles que, porventura, por motivos superiores, não teve como entrar nessa hora, ele possa ter acesso à explicação, porque essa mesma aula a gente vai estar deixando disponível no YouTube. Tá certo? Ionara, boa noite, Ionara. Boa noite, professor. Bora aguardar os demais entrar, tá certo? Tá certo. As sessões que estavam sendo realizadas de forma híbrida, ou seja, com até 18 parlamentares aqui, e o restante de casa, por videoconferência, agora serão realizadas. Boa noite, Carla. Pessoal, o que vocês, enquanto os demais estudantes entram, vocês três, né, Ionara, Carla e Luciana, o que vocês estão achando qual a experiência desse primeiro contato, tendo em vista que foi o primeiro roteiro que a gente trabalhou com o Google Sala de Aula e com as aulas que nós professores estamos ministrando através do Google Meet. Qual a opinião de vocês? Pode ligar o microfone e falar a opinião de vocês, o que vocês estão achando. Carla, Ionara, Luciana. Desculpa, professor, você pode repetir, por favor? Eu perguntei, enquanto os demais entram, né, porque a gente disponibiliza o link da aula 10 minutos antes para que o pessoal vá entrando, né? E a gente vai dar, como sempre, aquele 10 minutos de tolerância para a gente iniciar a nossa aula. Eu perguntei qual a opinião de vocês das aulas que nós professores estamos ministrando pelo Google Sala de Aula, através do Google Meet. O que é que vocês estão achando? Eu gostei. Dá para aproximar um pouco mais sobre a questão do presencial e ajuda bastante. Bastante, né? Nas dúvidas. Boa noite, E a interação também é muito boa. Professor Albino está entrando aí também, né? Viu, pessoal? Então, veja só, Ionara, o Rosiel entrando também. Eu dessa vez, eu estou fazendo um pouco diferente, entendeu? Sugestão da professora Vaninha, professora de Biologia. Eu tô, ao tempo que eu estou aqui falando com vocês, na medida que a gente ganha tempo para que os demais entrem e iniciarmos nossas aulas, eu também estou gravando. Por que estou gravando? Porque eu acredito que, por motivos superiores, como eu já falei, algum aluno não vai poder assistir essa aula. E a gente percebeu que quando o aluno pede a explicação, ele fica um pouco perdido acerca do roteiro e das componentes curriculares. Então, eu estou gravando aqui essa aula para deixar a mesma disponibilizada lá no nosso canal no YouTube, tá certo, pessoal? Beleza? Boa noite, Emily, seja bem-vinda. E aí, tá certo, pessoal? E você, Luciana e Carla, o que é que vocês estão achando? Liga o microfone, Carla. Ô, Carla, deixa eu ligar seu microfone aqui, vamos, Carla, para você falar. Carla. Liga o microfone aí, Carla. Carla, pode ligar o microfone e falar.
Você tem que clicar, Carla, no microfone. A Carla saiu para entrar novamente, pessoal. Talvez dê algum problema no celular. Ela saiu, ela de volta. Carla? Deu algum problema. Professor Albino, quer falar alguma coisa, professor Albino? Enquanto a gente ganha tempo para os demais entrar. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Núbia, me dê a garrafa do café. Boa noite, professor Albino. Boa noite, Leonardo. Tudo bem, né? Ô, Núbia. Tudo bem, sim, com o senhor? Sobrevivendo, né? Então, assim, meio que tantas ladeiras que a gente tem que enfrentar nessa vida. Essa pandemia é mais uma, né? E é uma ladeira que não é muito baixa, não. É uma ladeira bastante alta e, como o meu amigo Paulo estava mostrando agora à tarde, na pedalada dele, né? Acredito que ele estava só numa baixada. Imagina o que é uma ladeira alta, né, para você subir. E nós temos, nessa pandemia, uma ladeira bastante alta. Mas nós temos uma bicicleta potente, que é a nossa inteligência e a vontade de aprender e ser melhor nessa vida. Então, eu digo a vocês que participem bem das aulas, façam as atividades de todos os professores, entreguem, porque vocês não vão perder o ano letivo. Todos vocês que estão se esforçando, porque para isso existe um conselho de classe, para isso existe os professores que estão atentos, aqueles que estão, de fato, na ativa, assim como nós também nos preocupamos em fazer esses roteiros e esses links para aulas que é para vocês, e vocês também retribuindo com a resolução das questões, e a gente fica muito feliz. Fico muito feliz em poder revê-los assim, meio que remotamente, né? Mas, como eu digo, a sua bicicleta é forte. Cada pedalada que você der, né, é mais 1 metro, ou meio metro, ou alguns centímetros que você subiu essa ladeira. E não vamos deixar que a bicicleta falte força, né? Porque se falta força é porque faltou força na gente. Não deixe não, gente, de fazer as tarefas, não. Tem muita gente ainda que precisa tomar um pouco mais de consciência e entender o quanto é importante esse momento para que possa, sim, concluir o ano letivo, né? Porque essa é a perspectiva. Nós estamos muito na expectativa de que tudo dê certo e na torcida que vai dar certo. Agora é preciso que o aluno ele tome consciência, faça as tarefas, porque aí é o feedback, né, que vocês vão dar. E é esse feedback que vai validar a sua turma, porque é o que nós estamos para dar essas turmas. Certo, gente? Então, vamos para a aula. Eu passo a palavra para o professor Paulo, para que a gente possa, assim, ou ainda falta alguns minutos, né, Paulo? Uma boa noite para todos. Isso. Pessoal, gostaria de registrar, né, vocês perceberam, a professora Carol, professora de Química, acabou de entrar aí na nossa sala, né? Está junto conosco nessa aula, através dessa aula aqui. Eu não sei bem quais são as turmas que a Carol dá aula, mas o nosso objetivo aqui é um só, é fazer com que... Boa noite, Felipe. Tudo bom, Felipe? Tá certo, pessoal? Então, veja só. A gente divulga o link 10 minutos antes, né, das 19 horas. Vamos dar, como sempre, 10 minutos de tolerância para que os demais possam entrar. Não vamos estender mais esse tempo, né? A gente entende que o aluno da EJA é um aluno que passou o dia todo trabalhando e chega em casa nas carreiras, cansado, e talvez muitos dele deixem de jantar e vá diretamente
assistir às aulas dos laboratórios. Professora Carol, quer falar alguma coisa, professora? Só dar boa noite mesmo. Boa noite, Paulo e Albino e os alunos aí. Só isso. Tchau. Vou ficar só aqui observando. Tchau. Isso, viu, pessoal? Nós, do Laboratório de Ciência de Natureza e Suas Tecnologias, a gente fez o seguinte: a gente marcou a aula agora a partir das 19 horas, né? A partir das 19 horas, vocês vão assistir as explicações das componentes curriculares ou das disciplinas de Física e de Química com o professor Albino, né? Eu vou explicar a parte de Física, logo mais o professor Albino vai explicar a parte dele de Química, e a partir das 18 horas, ou melhor, das 20 horas, né, que são 8 horas da noite, vai estar sendo divulgado também um link da aula de Biologia, né? Professora Edivane, né, conhecida como professora Vaninha, já gravou a aula de vocês e ela vai estar divulgando aí para que todos vocês tenham acesso à explicação dos conteúdos, tá certo, pessoal? Mais uma vez eu repito, a gente está aqui através dessa aula pelo Google Meet, mas quando vocês quiserem fazer algum questionamento, será muito melhor se vocês fizerem o questionamento aqui também durante a aula e depois lá no Google Sala de Aula, para que fique lá registrado que vocês estão participando ativamente de todas as aulas. Tá certo, pessoal? E só mais uma vez, para reforçar, por conta daqueles que acabaram de entrar, eu estou gravando essa aula. Estou gravando, vou deixar disponível no canal, no YouTube, para que todos aqueles que, por motivos superiores, não puderam assistir essa explicação, não sejam prejudicados. Tá certo, pessoal? Eu, professor Albino, demais professores, percebemos que o lado negativo era esse. Quando a gente encerrava essa aula aqui, aquele aluno não tinha mais como rever. Eu disse, então, se tem como a gente gravar e deixar disponibilizado para o aluno assistir quando, na hora e o quanto ele quiser, então por que não gravar e colocar? O que é que vocês acharam da ideia? Professora Carol, professor Albino e os demais. Eu gostei, professor, porque assim não tem como perder a aula em si, né? Já que vai estar gravado, dá para assistir depois. E até novamente, né? Se não tiver entendido bem uma parte. Entendi. É positivo, Paulo, a posição, porque tanto vai atender a necessidade daquele que não, por alguma razão não vai poder estar na aula, e daqueles que estão, como bem falou a aluna aí, né? Vai poder dar uma olhada novamente. É uma ideia bem louvável. Isso. Arlene, sua filha é linda, viu, Arlene? Faltam 4 minutos para a gente começar a nossa aula. Neide, e você, Neide? Ô, professor, minha sobrinha. É sua sobrinha? Ah, desculpa. A filha da Lalinha. Pensei que era sua filha. Eu gostei, professor, também. Ela vai participar da aula hoje. Oi? Ela vai participar da aula com a gente. Muito bem. Queria eu ter esse privilégio de assistir uma aula com essa idade. Não sei, é claro que não está conseguindo assimilar, mas está ouvindo. Né, tá Neide? certo. Tá aí, Neide? Nada, professor. A Núbia está aqui vendo você, viu? Muito bem. Estou gravando e ela está vendo lá na TV. Eu acho bom, professor, porque tem muito aluno que não está conseguindo por conta do aparelho. Isso. Boa noite, né, os demais que acabaram de entrar. Boa noite. Ô, Vitor, sabe, eu estou vendo aqui os alunos comentando no chat e eu lembrei da frequência, Albino. Olha, tem como desenrolar não aquela frequência e colocar o link aí no chat para que os alunos façam? Pede pro professor. Oi. Então esse quadradinho aqui que a gente também assina. Olha, veja só, Neide e os demais professores. Pessoal, boa noite. Boa noite. Ô, pessoal, desliga o microfone, por favor. Obrigado.
Pessoal, olha, nós professores, quando estamos em reuniões com a coordenação, com a direção, a gente sempre assina uma frequência. Essa frequência é feita através de um questionário. A gente pega o link, coloca aí nesse chat aqui do Google Meet. Aí o aluno clica no link, aparece lá um formulário onde diz o nome, o número e o período que ele estuda, tá certo, pessoal? Ô, professor Albino, entre em contato com o professor Rodrigo para ver se ele pode fazer rapidinho uma frequência e mandar o link e a gente divulga aqui nesse chat e divulga... a gente vai divulgar no chat, Albino, no final da aula, quando estiver terminando a aula. Porque às vezes o aluno ele assina a frequência e sai. Mas a gente vê aqui, né? Quantos tem e quem está participando da aula. Beleza, vou ver se eu entro em contato com ele. Pronto. Viu, pessoal? Se o professor Rodrigo não tiver disponibilidade, pessoal, para fazer essa frequência, não tem problema, porque eu estou gravando e eu vou ter acesso ao nome dos alunos, tá certo? Já adiantando e pensando... Professor. Oi. Eu nunca consigo assinar por esse link. Eu sempre toco aqui nesse quadradinho que tem uma setazinha. Isso. E eu assino por aqui. Não sei se é a mesma coisa. É diferente. É porque, Neide... Entendeu, professor? É porque tem link que o nosso aparelho, o telefone, entende como se fosse vírus e ele pede permissão para ir adiante. Aí, se você não mudar as configurações para ir mais adiante, ele bloqueia, tá certo? Mas, como eu disse, pensando que não vai dar certo esse link, então, faltam 2 minutos para a gente começar a nossa aula. Vocês vão colocando aí o nome de vocês e a turma e o número, tá certo, pessoal? Nesse chat, porque eu estou gravando e depois a gente vai ter acesso. Beleza? Então, nesse momento, pessoal, são 19 horas e 10 minutos. Vamos começar a nossa aula? Bora começar, né? A gente não pode ser ingratos a todos vocês que foram pontuais. Então, veja só, pessoal. Vocês terão agora as explicações do conteúdo de física e depois o professor Albino vai explicar a parte dele de química. Então, veja só, pessoal. Eu vou aqui compartilhar a tela, certo? Eu vou compartilhar aqui a tela para que todos vocês tenham acesso. Então, enquanto eu estiver explicando o assunto, eu peço a vocês que, se vocês tiverem algum questionamento, e aí, pessoal, está compartilhando a tela? Alguém poderia me dizer se a tela está sendo compartilhada? Tá sim, professor. Isso. Pessoal, eu peço a vocês que deixem o telefone na horizontal, assim, na horizontal, porque fica melhor. Ative aquela opção de rotatória do aparelho para que vocês possam visualizar o roteiro na horizontal. Fica melhor, tá certo, pessoal? Então, consegue ver normal? Sim, professor. Pronto. Dá para ver, professor. Então, veja só. Eu estou aqui subindo aqui para que eu possa mostrar para vocês qual o objetivo da aula, tá certo? Então, veja só o que foi que eu coloquei aqui. Então, veja só. Qual o objetivo da aula hoje de física? Então, o objetivo hoje da aula de física é para fazer com que vocês, alunos, estudantes, percebam, entendam e compreendam o quanto é importante o estudo da física para a humanidade ou para a sociedade. E o quanto a mesma está presente em nosso cotidiano. Se não fosse a física, se não fosse as ciências, o que seria hoje da humanidade? Aí a gente tem um exemplo muito presente
no nosso cotidiano, que é essa pandemia. Se não fosse a ciência, o que seria da humanidade diante do que estamos vivenciando hoje? Eu estou provocando vocês para que vocês pensem, tá certo, pessoal? Repito mais uma vez, objetivos de aprendizagem na componente curricular de física: perceber, entender e compreender o quanto é importante o estudo da física para a humanidade e o quanto está presente em nosso dia a dia. Beleza? Logo mais você vai ver também o objetivo de aprendizagem na componente curricular de química com os professores Albino e professor Valdemir, que ele fala que o objetivo é identificar e compreender as reações químicas voltado para o nosso dia a dia ou cotidiano. Vocês estão conseguindo chegar bem? Alguém poderia me dizer? Eu estou, professor. Pronto, então aqui começa a nossa aula de física. Aqui começa a nossa aula de física. Estou só aumentando aqui um pouquinho para que vocês consigam visualizar melhor, tá certo? Então veja só. A presença da física no dia a dia. O que é que existe? Se não fosse a ciência. Quando a gente fala ciência, vocês têm que ter em mente que eu estou incluindo a componente curricular de física, química e biologia, certo? Física, química e biologia são áreas da ciência, né? A ciência. Então, veja só, ao falar no telefone, utilizar um computador, esquentar comida no micro-ondas, andar de carro, você já parou para pensar no quanto a física faz parte do seu dia a dia ou do seu cotidiano? Aí eu trouxe para vocês vários exemplos. Qual é a física que existe na garrafa térmica? Se não fosse a física, se não fossem os princípios fundamentais das ciências, que ciências? Ciências físicas. Como o cara poderia projetar um objeto desse? Como é que funciona a garrafa térmica? Se não fosse a física, como eu iria projetar uma vela para quando a gente não tem eletricidade? Quando a gente não tem energia elétrica, não é? Quando eu ligo um fósforo, ou eu vou acender um fósforo, que eu tenho aquela chaminha aqui, ó. Essa chaminha, ela fica para cima ou para baixo? Eu estou fazendo várias perguntas. Estou provocando vocês. Alguém vai dizer, fica para cima, né? Então tá aqui, ó, a vela aqui, a chaminha fica para aqui. E se eu inclinar aqui a vela? Se eu deixar ela desse jeito? A chama fica em qual posição? Para cá? Quem é que explica isso? O controle remoto. Quando eu pressiono algum botão, por que eu não consigo enxergar a luz piscando? E quando eu coloco uma câmera do celular e coloco aqui na frente e pressiono, eu consigo enxergar. O que é que está acontecendo? Se eu tenho um pão, comprei hoje, o que foi que houve? Se eu deixo ele para o dia seguinte e no dia seguinte ele fica duro. As roupas molhadas, quando eu coloco roupas molhadas nos varais, como é que ocorre o processo de secagem? Quem seca as roupas? É o sol ou é o vento? O sol queima, pessoal. O sol queima, né? Então, pessoal, observe que eu citei aqui alguns exemplos do nosso dia a dia. Existem números. Eu citei só esse porque, no final, como fixação da aprendizagem, eu peço como uma das questões para vocês listarem outros objetos, se não fosse as ciências físicas, se eles existiriam hoje ou não, tá certo? Pessoal, estão me ouvindo? Tudo certinho? Alguém me dá um retorno? Sim, professor, dá para ouvir. Estou falando. Dá para ouvir. Estou falando muito rápido? Ok, tá. Não, tá bom. Para mim não, para mim tá para entender tudo certo. Isso.
alunos. Então, bora lá. Eu vou descer aqui o roteiro. Vou descendo aqui o roteiro, né? Coloquei aqui uma introduçãozinha. Primeiramente, vale a pena ressaltar que a ciência tem um papel fundamental na construção humana. Abrange o campo social, ou seja, o campo da sociedade, o filosófico e o sistemático. Alguém poderia desligar o microfone aí, por gentileza? E adequada. Pessoal, mais uma vez, por favor, alguém poderia desligar o microfone, por favor? Pronto, obrigado. Sistêmica e adequada transfere a linguagem científica em seu letramento para a sociedade. Aí eu repito mais uma vez, estamos vivenciando uma crise sanitária mundial. Se não fosse a ciência, pessoal, os poderes públicos, os líderes políticos, não teriam como traçar planejamento, porque a ciência faz um estudo através da ciência epidemiológica, onde traça o potencial de contágio da doença, se alguma medida não for tomada o mais rápido possível pelo poder público. Então, o poder público depende da ciência. Para tudo, né? Não só o poder público, a sociedade, como vimos aqui, a ciência tem um papel muito importante, né? Que ressalta que a ciência tem um papel fundamental na construção humana, que abrange o campo social, filosófico e de forma sistêmica que se adequa, transfere a linguagem científica em seu letramento para a sociedade. Então, o objetivo, fazer com que a comunicação entre homens se torne libertadora, né? Já dizia Paulo Freire, a educação ela tem que ser transformadora, né? Transformar o cidadão. Transformação vai além da formação, vai muito além. Nesse prefixo trans, vai muito além da formação. Tá certo, pessoal? A gente tem que ter cuidado que a gente está vivendo em época que tem muita informação. No entanto, muitas pessoas não sabem mesclar essas informações e transformá-las em conhecimento. Beleza? Então veja só aqui. O mestre de física da rede de ensino Apogeu, Diogo de Souza Moreira, explica que a física faz parte da grande gama de conhecimento libertador e está à nossa volta diariamente. Nesse exato momento, diz Diego de Souza, que o ato de você ler esse texto, vocês aí que estão do outro lado lendo esse texto, existe uma física por trás disso. Existe uma luz que sai da fonte aí na sua casa, não sei se está saindo da lâmpada principal aí do cômodo que você está, ou se tem alguma lamparina assim próximo. Essa luz bate no celular, reflete, entra na sua pupila e converge lá na retina e tem essa concepção de imagem que você está vendo aqui. Quem explica isso? A ciência. A ciência que explica isso aí. Certo? Que ciência? Aí, aqui, aqui ele diz que reflete e chega aos seus olhos provocando inúmeros processos físicos, químico e biológico. Então, essas são as ciências. Química, física e biologia. Para que o ambiente em que você está inserido seja melhor interpretado e vivenciado. Citou Diogo de Souza, um mestre de física da rede de ensino Apogeu. A todo momento você está imerso no mundo da física. Aí eu coloquei aqui uns exemplos que eu citei e demonstrei e que existem inúmeros. Então, tá aqui um. Né? O carro. Onde eu consigo notar? Onde eu consigo perceber a física em um carro? Existem inúmeros exemplos só do carro onde a física está presente. Aí colocamos aqui. Ao dirigir um carro, por exemplo, você percebe o movimento, a velocidade, a aceleração do veículo e como essas grandezas refletem no seu corpo. O aluno do primeiro período
A gente discutiu isso quando a gente estava lá estudando os conceitos básicos da cinemática. Se eu estou em um carro, dentro de um carro, e esse carro está em movimento, eu, com relação a outro objeto fora do carro, eu vou estar em repouso ou em movimento. Perceba o quanto a física está presente e o quanto essas grandezas refletem em nosso cotidiano e no nosso corpo. Tá certo, pessoal? Então, esse foi o primeiro exemplo que eu citei do nosso dia a dia. Aí tem aqui o aparelho de ar-condicionado. O ar-condicionado que tem na sua casa. O ar-condicionado que tem no seu setor de trabalho. Por que ele foi instalado na parte superior e não na parte inferior? Ele deveria ser... Estou fazendo uma pergunta. Ele deveria ser instalado na parte inferior, facilitando a manutenção, tendo em vista que não iria precisar de uma escada? Vocês sabem que isso é impossível, de acordo com os princípios da física. Porque o ar frio é um ar denso. Quando eu falo denso, é um ar mais pesado. Então, quando ele sai do aparelho ar-condicionado, quando ele desce, a tendência é que ele desce, ele empurra aquela outra camada de ar da parte inferior, que está quente, para a parte de cima. Então, o ar ele fica por convecção térmica. O ar frio desce, empurra o ar quente sobe e fica sempre assim. Por esse motivo, o aparelho de ar-condicionado não pode estar na parte inferior, tem que estar na parte superior. Tá certo, pessoal? O ar-condicionado, a termodinâmica é utilizada para retirar calor do ambiente. Em tempo de baixas temperaturas, é comum a gente ouvir alguém dizer: fulano, fecha a porta aqui, o frio vai entrar. Pessoal, não é o frio que entra. Na verdade, é o calor que sai. É o calor. É a segunda lei da termodinâmica. Tá certo? Então, o cidadão, ele tem que ler. Já dizia Monteiro Lobato: quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. É como um cego, um surdo e um mudo. Vai acreditar no que dizem. O frio não sai de um local para o outro. Quem se desloca é o calor. Calor é energia. Tá certo, pessoal? Tá aí um exemplo de ar-condicionado. Aí tem aqui a garrafa térmica. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alguém me dê um retorno aí, por favor? Porque eu fico pensando que eu estou falando sozinho, né? Tô entendendo, professor. Estão entendendo, né? Tranquilo. Muito bem. Paulo. Oi. Paulo, aproveitando que você deu uma pausazinha, eu quero assim dar uma boa noite ao, acho que é o professor Rodrigo, ele acabou de entrar aí, eu acredito. Professor Rodrigo? Boa noite a todos. Boa noite, professor Rodrigo. Quero dizer que é uma imensa gratidão minha, da minha parte, professor Albino, de mais aluno, ter você aqui presente nessa aula. Você é um cara, você é um professor que tem dinheiro nenhum do mundo que pague o que você está fazendo pela essa escola, Pedro Joaquim de Jesus. Em nome de todos os alunos da EJA, eu quero agradecer por todo o seu apoio que você está dando a todos nós, colegas professores, coordenadores, direção e principalmente os alunos, porque se não fosse eles, a gente não estaria aqui. Tá certo, Rodrigo? Graças a Deus, e estamos aí para ajudar sempre, né? Com o maior carinho e atenção. Desculpa aí, Rodrigo, eu não vi você porque eu estou compartilhando aqui a tela e não dá para ver quem está entrando. Não se preocupe não. Eu vou ficar aqui só ouvindo. Tá certo, obrigado, Rodrigo. Seja bem-vindo. Então, pessoal, veja só. Eu tinha provocado vocês no início da aula mostrando vários objetos do nosso cotidiano. Aí está aqui a garrafa térmica. Muitas pessoas gostam de um cafezinho, mas não sabem o princípio físico que existe por trás da garrafa térmica. Qual o objetivo da garrafa térmica? O objetivo da garrafa térmica é a gente manter por mais tempo possível a temperatura do líquido que a gente colocou aqui constante ao longo do tempo. A gente não consegue. Por que isso? Por que a gente não consegue isso? Aí eu coloquei aqui uma demonstração para vocês.
Não sei se vocês... Vai ver, deixa eu abrir aqui, viu? Tá carregando. Pronto. Consegue ver aí, pessoal? Sim. Isso. Então, vocês conseguem ver eu mexendo o mouse? Dá para ver, professor. Pronto. Então, veja só, pessoal. Ó, a garrafa térmica, por exemplo. A garrafa térmica, como é o esquema da garrafa térmica? Qual é a física que existe? Então, veja só. A gente sabe que a transmissão ou propagação do calor, o calor, ele se transfere, ele se propaga, ele se transmite de 3 formas. Por condução, ou seja, quando precisa de um meio material para o calor se propagar, passando de molécula para molécula. Por irradiação, um exemplo é o Sol, o calor se propaga do Sol até a gente por irradiação. Esse exemplo de propagação ocorre até mesmo no vácuo, nem precisa de meio material. E por convecção térmica. Convecção térmica eu usei como exemplo o aparelho de ar-condicionado. Tá certo? Então veja só esse esquema aqui. Observe que eu tenho aqui um esquema de uma garrafa térmica. Essa parte aqui é a tampa. Ó, essa parte aqui é a tampa. Aqui são ampolas com paredes espelhadas. No exemplo da garrafa térmica, essas ampolas são de vidro, certo? Dentro da garrafa térmica tem uma parede de vidro espelhada. Observe que aqui eu tenho um ar rarefeito aqui. Aqui eu tenho um ar rarefeito, né? Eu tenho o vácuo aqui, o vácuo. Entre essa parede de espelho e outra existe o vácuo. E tenho aqui isolamento térmico, para que não haja uma transferência de calor. Lembrando que calor é energia. Então veja só o que é que acontece. Quando a gente coloca água, porque garrafa térmica não é só garrafa de café. Tem aquelas que o pessoal coloca água geladinha para manter a temperatura ao longo do tempo, o maior tempo possível. A temperatura do líquido constante. Então, pessoal, veja só o que aqui acontece. Vamos supor que eu coloco aqui dentro um café com a temperatura de 100 graus Celsius, aproximadamente. E despejo na garrafa. Se não fosse, pessoal, ó, da mesma forma que vocês estão vendo aqui de lado, ó, uma parede de vidro, né, que a gente chama de ampolas, se aqui em cima, aonde tem a tampa da garrafa térmica, se existisse também essas paredes de ampolas, não teria como alterar a temperatura do líquido. Mas por que quando eu tenho uma garrafa térmica, eu coloco água bem quentinha e depois eu vou lá, a água está fria? Porque, pessoal, existem vários fatores, né? Tem os fatores que a garrafa pode ser de péssima qualidade, e toda vez que eu venho aqui, ó, e faço isso, ó, quando eu faço isso, eu faço com que exista uma troca de calor do ambiente externo com o ambiente da garrafa térmica. E toda vez que há essa troca de calor ou de energia, eu vou fazer com que a temperatura do ambiente dentro da garrafa térmica entre em equilíbrio com a temperatura fora da garrafa térmica. Tá certo? Se não existisse essa tampa, se existisse aqui em cima, se existisse e eu não abrisse, não ia haver uma troca de energia ou uma troca de calor. Então, o que é que ocorre aí? Quando eu abro a garrafa térmica, não é o frio que entra, na verdade é o calor que sai. Tá certo? Repito mais uma vez, o frio não se desloca de um lugar para outro. Quem se desloca é o calor. Calor é energia. Tá certo, pessoal? Por que é que eu uso casaco? Por que é que eu uso cobertor em tempo de baixa temperatura? Para fazer com que a energia, o calor do meu corpo não saia, né, em contato com a temperatura de menor temperatura, com o ambiente de menor temperatura. Né? Como o calor vai saindo, se eu estiver num ambiente que tenha baixa temperatura, como o calor do meu corpo vai cedendo, porque está em contato com outro ambiente, vai ter uma hora que meu corpo vai tremer. O corpo vai avisar que eu estou perdendo muita energia. Eu preciso me isolar. Por isso que existe os isolantes térmicos. Né? Térmico está relacionado ao calor, à troca de energia. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim.
Isso é muito bom e muito gratificante. Então, como falei, garrafa térmica é mais um exemplo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Existem inúmeros. Então, bora lá. Internamente, as garrafas térmicas são compostas por ampola de vidro. Paulo, Oi. tem alguém compartilhando tela aí, tá dando interferência e tá tirando a tua tela. Tirou a minha tela, foi? Tem outra tela sendo compartilhada, gente. É bom tirar aí. Pessoal, quem estiver compartilhando tela, por favor, eu acho que é sem querer, Albino. Às vezes o aluno vai clicar assim na tela, sem querer, acaba compartilhando. Então eu vou interromper aqui a minha. Pronto. Voltou você agora. Eu vou interromper aqui, pessoal, o compartilhamento de tela e vou colocar novamente, tá certo, pessoal? Mais uma vez eu repito, o professor Albino está nos ajudando muito, mas às vezes essas coisas acontecem sem o indivíduo querer. Às vezes clica assim e acaba compartilhando. Não é verdade, Albino? Sim, é verdade. Pronto, eu vou compartilhar aqui pra gente... Só para avisar, né? Isso. Eu vou compartilhar a tela novamente para que a gente dê continuidade à nossa aula. Então, pessoal, continuando o vidro. Então, continuando o vidro, né? Existe paredes. Pessoal, quem tiver com o microfone ligado, desligue, por favor. Obrigado. Então, na garrafa térmica existe essas paredes, paredes espelhadas, duas paredes espelhadas. Ô pessoal, desligue o microfone, por favor. Boa noite. Boa noite, Valdo. Pronto. Problema resolvido. Então, pessoal, dentro dessas garrafas térmicas existe paredes duplas, porque entre uma parede e a outra existe o vácuo e a transferência de calor ou de energia por condução térmica, ela não ocorre no vácuo, porque no vácuo não existe matéria. E por condução térmica, o calor precisa de matéria para se propagar de partícula para partícula. Ligou o microfone de novo, hein? Ô, Givaldo, eu vou desligar, Givaldo, o seu microfone porque eu estou explicando. Aí depois a palavra está aberta para o senhor, tá certo? Não tem ninguém falando aqui. Ô, Givaldo. Eu estou desligando, ele está ligando o microfone dele. Então, pessoal, o professor Manfrina aí acabou de entrar, então vamos continuar. A nossa aula. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Tranquilo. Tá em qual parte aqui, Paulo? Eu estou explicando a parte do físico ainda. Ah, depois vem o Albino, né? Pronto, veja aí que eu tava ocupado e cheguei agora, eu tô fazendo as coisas aqui. Beleza. Valeu. Paulo, compartilhamento de tela de novo. Ô, pessoal, por favor, quem é que está compartilhando tela? Quem é, Albino? Pai, não dá não para saber, Paulo, aqui bem o certo, viu? Eu vou interromper o compartilhamento de tela para mim colocar novamente. Parou, Albino? Tá com você agora. Vai lá, compartilha. Então, pessoal, bora continuar a nossa aula, certo? Então, a garrafa térmica, né, como mais um dos itens que está muito presente, né, dentro da nossa casa e que teve como objetivo mostrar o quanto a física está presente no nosso dia a dia. Então, outro exemplo, a roupa no varal. Então, vocês mulheres, principalmente vocês que gostam de roupa caríssimas, não coloque roupa no sol quando lavar. Eu não sei quem foi que colocou na cabeça que para secar uma roupa tem que colocar no sol. Não é o sol, pessoal. Não é o sol, repito, que seca a roupa. É o vento. O sol vai queimar a roupa, vai fazer com que a roupa tenha uma menor durabilidade. E vai ficar aquela cor feia.
Quem vai secar a roupa é o vento. Tá certo? Então, veja só o que eu pude colocar aqui para vocês. Deixa alguém quer entrar aqui. Pronto. Roupa no varal. Você já pensou ou parou para pensar que as roupas no varal secam mais rápido com a presença do vento? As roupas no varal secam porque a água presa entre as fibras dos tecidos passa do estado líquido para o estado gasoso. A velocidade do ar sobre a superfície do tecido ou o vento produz uma menor pressão hidrostática. E quanto menor for essa pressão, mais rápida é a mudança de um estado para o outro. Tá certo, pessoal? Então, se você tem roupa e quer colocar ela para secar, coloque num local que passe uma maior corrente de ar. Uma maior corrente de ar. O sol queima a roupa, o sol não seca, queima. O pão. Eu tinha perguntado no início da aula, o que é que acontece? Se eu pegar o pão hoje, vou na padaria, compro um pão, ele está bonitinho, bem macio, e no dia seguinte ele está duro. O que foi que houve? O que tem a ver isso com a física? Né? É um exemplo semelhante ao exemplo anterior. O da roupa, quando está com uma certa quantidade de líquido entre as fibras do tecido, da mesma forma é o pão. Você já parou que o pão fica duro de um dia para o outro, caso não esteja guardado em um saco plástico? Por que em um saco plástico? Porque o saco plástico faz com que dificulte a troca de partículas de águas. Isso acontece porque a maciez do alimento está diretamente relacionada à quantidade de água presente em seu interior. O plástico é impermeável. Agora, pessoal, tem uma observação. O plástico é impermeável do ponto de vista clássico. Certo? Do ponto de vista do que vocês aprendem na educação básica. Porque quando a gente vai para o nível superior, por exemplo, se tiver alguém aqui que pretenda fazer um curso superior em física, vocês vão perceber que a olho nu, isso aqui é impermeável, a água não consegue passar. Se eu colocar aqui uma gotícula de água, ela não consegue passar para o outro lado. Do ponto de vista clássico. Mas quântico, a gente vai perceber que consegue passar. Do ponto de vista clássico, a gente não percebe isso a olho nu. Então, desse ponto de vista, o plástico é impermeável. Portanto, ele impede a saída de água do pão por evaporação. Sem o plástico, a água evapora e, consequentemente, o pão fica duro. Então, por quê? Eu compro um pão hoje, tá fofinho, gostosinho, guardo, não coloco ele em um plástico, não deixo ele protegido, impedido com que não ocorra o processo de evaporação, porque no outro dia ele tá duro. Porque o pão perdeu o líquido foi evaporado, passou de um estado para outro. Então vocês estudam isso em física, estudam em química e acredito também que vê em biologia, tá certo? Aí tem aqui a chama de uma vela. Cadê a vela? Eu estava aqui com a vela, cadê a vela? Achei a vela. Né? Eu vou acender aqui essa vela. A chama vai ficar para cima ou vai ficar para baixo? Aí vocês sabem. Tá aparecendo a imagem não, Paulo. Tá não? Vocês não conseguem me ver não também, é? Só se a gente tocar na tela. Ah, então não toque não, senão vocês vão compartilhar a tela. Ah, pessoal, é porque eu estou dando aula pelo Google Meet, imaginando que eu estou dando aula pelo YouTube. Repito mais uma vez, estou gravando essa aula, depois eu vou deixar disponível lá no YouTube para que todos vocês possam rever e tenham acesso, tá certo, pessoal? Eu vou adiantar, falar um pouquinho mais rápido, porque faltam 20 minutos. Tem o professor Albino ainda, tem o Manfrini e tem a professora Vaninha, que vai divulgar aí o link da aula. Mas, graças a Deus, aí o professor Manfrini está aqui na aula e vai explicar a parte de biologia.
a chama da vela, né? Ó, os gases expelidos pelo pavio da vela ficam muito quentes. Então, pessoal, se aqui os gases que estão expelidos pelo pavio da vela ficam muito quentes, o que é que acontece? Vai ficar menos denso. Se vai ficar menos denso, a chama tende a subir. É diferente do ar frio. O ar frio é mais denso, mais pesado. Certo? Em um lago, tem alguém aqui querendo entrar. Deixa eu olhar aqui quem é. Cristina. Pronto. Bem-vinda, Cristina. Boa noite. Então, da mesma forma, quando a gente vai mergulhar em um rio. Porque em um rio, a parte superior é um pouco quente, a temperatura da água é mais elevada e na profundidade a água vai ficando mais fria. Temperaturas inferiores. Porque a parte superior está recebendo radiação, né, do Sol. Essa parte perde densidade, fica na parte superior, a parte de baixo tem uma densidade maior, a temperatura menor. Então, pessoal, a tendência aqui dos gases aqui, expelido pelo pavio, tende a subir. É por isso que as chamas, elas sobem. Por que a fumaça, por que a fumaça sobe e não desce? Porque a densidade é muito pequena, né? Então tende a subir. Isso faz parte do fenômeno físico chamado convecção, né? O mesmo princípio físico que explica o porquê que o aparelho ar-condicionado fica na parte superior e não na inferior. Que ocorre em líquidos e gases. Se a vela for colocada de cabeça para baixo, a convecção continua fazendo do mesmo processo, como eu disse anterior. Celular. Os celulares utilizam o princípio de propagação de ondas, especificamente as micro-ondas. Mostro já o espectro eletromagnético para vocês verem. Vou falar um pouco rápido, porque os demais professores precisam falar. A Lua e as marés. O que tem a ver com a física? A posição da Lua interfere nas marés devido à lei da gravitação. A lei da gravitação universal, pessoal, está relacionada o quanto que um corpo atrai outro corpo. Então, veja só. A Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Quando a Lua atrai a Terra, acontece a deformação das partes líquidas dos nossos oceanos. E líquidas e sólidas do planeta. Portanto, essa atração acaba interferindo nas marés. Então, a gente tem marés altas e marés baixas, em consequência das posições da Lua orbitando em torno da Terra. Certo? Um atrai o outro. Quem é que diz isso? A lei de gravitação universal de Sir Isaac Newton. O controle remoto. Eu tinha falado do controle remoto. A radiação eletromagnética é um dos princípios utilizados nos controles remotos para controlar a distância de equipamentos eletrônicos. Os controles emitem radiação na faixa do infravermelho. Infravermelho. Eu tinha dito a vocês, por que eu não consigo enxergar a luzinha do controle? Porque a faixa, pessoal, de radiação que emite os controles remotos está na faixa do infravermelho. O olho humano não consegue capturar essas frequências do infravermelho ou do ultravioleta. O olho humano só consegue enxergar do vermelho ao violeta. Mostro já, mais uma vez, repito, o espectro eletromagnético. Ao acionar um dos botões, o controle remoto emite pulsos longo e curto, que representa o código binário. Quem é da área da computação sabe muito bem o que é isso, código binário. Convertido pelo aparelho receptor. Ao perceber os sinais, o aparelho decodifica e realiza a operação que foi solicitada. Então, pessoal, para concluir a nossa aula aqui de física, eu coloquei só duas questões. Primeira questão, olha o que diz a primeira questão. Você imaginava o quanto a física estava envolvido ao seu dia a dia, no seu cotidiano? Justifique sua resposta.
Eu vou fazer aqui alguma colocação, pessoal. Ó, eu esqueci, mas vocês vão acrescentar aí nessa primeira questão. Vocês vão questionar aí a pergunta que eu fiz, se vocês imaginavam o quanto a física está envolvida ao seu cotidiano ou no seu dia a dia. Você vai justificar. Além disso, você vai listar alguns objetos que faz com que exista um princípio físico que explique o funcionamento daquele objeto. Né? Como, por exemplo, existem números, como eu disse. Tem a geladeira, eu não citei aí o micro-ondas, eu não citei aí a panela de pressão, eu não citei aí lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de LED. Tá certo? Já estou dando a resposta, né? A segunda questão diz o seguinte: após a leitura, vocês vão voltar a reler essa parte aí de física, tá certo? E vão elaborar um mapa conceitual, tá certo? Mais uma vez eu repito, qual a ideia do mapa conceitual? A ideia do mapa conceitual, pessoal, é porque é uma técnica de estudo, faz com que o aluno retorne ao texto atentamente e tente organizar a aprendizagem de acordo com o que diz os mapas conceituais. Tá certo, pessoal? Então, eu disse que iria mostrar aqui um espectro eletromagnético. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, luz visível. Não estou passando aqui o mouse, luz visível. O ser humano consegue enxergar nessa faixa do vermelho ao violeta, do ultravioleta para cima ou do infravermelho para baixo, o nosso olho não consegue capturar. É por isso que o olho não consegue capturar a luz emitida pelo controle remoto quando a gente pressiona algum dos botões, porque está na faixa etária do infravermelho. Não é capturável ao olho humano. Tá certo, pessoal? Então... Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Então, pessoal, eu vou me despedir aqui, no meu momento aqui da aula de física. Vou passar para o professor Albino. E, mais uma vez, eu repito. Primeira questão, você vai justificar, vai comentar o que imaginava, o quanto a física está envolvida no nosso dia a dia. Vai listar, ainda na primeira questão, vai listar mais alguns itens que estejam na sua casa, que está relacionado muito com a ciência. E a segunda questão é fazer o mapa conceitual, tá certo, pessoal? O coleguinha de vocês que porventura perdeu essa aula, estou gravando e vou deixá-la disponível lá no YouTube para que vocês possam revê-la, tá certo? Vou interromper aqui, eu ia interromper aqui o compartilhamento de tela, mas eu lembrei que o professor Albino vai explicar a parte dele aqui de química, tá certo? Tá com a palavra, professor Albino. Boa noite, Givaldo. Dá para desligar o microfone, por favor? Pessoal, é o seguinte, Paulo, como bem falou, nós temos aqui um objetivo dessa disciplina para esse conflito. Pois não, João. E aí, o objetivo é identificar e compreender as reações químicas voltadas para o nosso cotidiano. Esse é o objetivo dessa componente curricular química. Paulo, compartilha a tela aí, meu filho. Tem alguém pedindo para entrar aí. Ok. Então, como vocês podem ver aí, dentro dessa componente curricular, tem eu, o professor Valdenir e a professora Carol. Não sei se o Valdenir está presente aí, mas a Carol acredito que sim. Valdenir, está por aí? Não, Valdenir não está. Isa, desligue seu microfone, por favor. Deixa eu desligar aqui. Isa. Boa noite, professor Valdenir. Eu não sabia que você estava presente porque não dava para mim ver quem estava entrando na aula. Bem-vindo, companheiro. Muito bem.
Então, aqui nós temos transformações da matéria, né? E os tópicos que a gente vai discutir, equações químicas e as reações químicas. Uma coisa depende da outra, como o objetivo falou no nosso cotidiano. Durante o dia inteiro, várias reações ocorrem, seja elas naturais, artificiais, que envolve a nossa produção diária. Por exemplo, um dono de casa, uma dona de casa, faz várias reações químicas simples, cotidianas, como preparar uma comida, por exemplo, um bolo, uma substância junta as substâncias como água e sal, por exemplo, geralmente para preparar um arroz, preparar um feijão. Então, há várias reações químicas que ocorrem dentro da nossa própria casa. E quando se fala de equação química, a equação química está presente também no nosso dia a dia em forma de quê? Dos elementos químicos, né? Nós usamos hidrogênio, nós usamos o oxigênio, nós usamos o ferro, o fósforo, há muitos outros elementos químicos que nós usamos no nosso cotidiano. E dentro dessas equações existe o aglomerado desses elementos que formam as reações químicas. Uma reação simples que ocorre diariamente, tanto natural, é a formação da água. A partir de 2 átomos de hidrogênio, com mais 2 átomos de oxigênio, produz H2O. Isso ela ocorre nos 3 estados, nos 3 momentos, que é o estado sólido, líquido e gasoso, certo? Eu trouxe aqui, assim, esses 2 tópicos, porque vocês podem fazer uma simples pesquisazinha, não precisa ser muita coisa, não. Só para que vocês tenham uma definição de cada coisa, o que é uma equação química e o que são as reações químicas. Uma pesquisa simples, vocês deverão fazer, né, para responder uma atividade de fixação também simples. Como está aqui, ó, uma atividade de fixação. O que são equações químicas de exemplos? Quando a gente diz de exemplos, que você possa dar mais que um exemplo de quê? De equações químicas. Quando você colocar o título lá para fazer a pesquisa equações químicas, vai surgir uma tacada de exemplos lá. E também definições. Então, você pega uma e coloca como resposta para esse primeiro questionamento. Tá certo? Paulo. Oi. Paulo? Oi, tô ouvindo. Sobe aí. Tô subindo. Aí. Tá bom aí, Paulo. Um outro questionamento. Qual o significado de cada símbolo presentes em uma reação química? Então, aqui nós temos uns símbolos, né? Nós temos o delta, que é uma letra grega, né? Nós temos uma setinha para baixo. Nós temos aqui também, são 2 setas, uma para a direita, outra para a esquerda, ou no mais linguajar, no popular, uma que vai e outra que volta, né? E essas setas, ela tem um significado. E nós temos o lambda, se não me engano, né, Paulo, isso aí? Qual? Esse aqui, esse que eu estou passando aqui, o mouse? Isso, Paulo. É o lambda. Pronto. Né? E o lambda. Esse lambda aí, desculpa aí, Albino. Esse lambda aí, pessoal, representa o comprimento de onda na física. Comprimento de onda. Pronto. E aí, na frente de cada símbolo aí, pessoal, vocês vão colocar o significado. Só. Quando vocês colocarem lá a pesquisar sobre equação química, vocês já vão ver esses símbolos. E aí você, logicamente, vai estar lá dizendo o significado de cada um. Então você coloca o significado de cada um. Nessa questão ele só quer isso aí, tá bom? Na terceira questão, através da equação química, é possível saber o estado físico do átomo participante da reação, através das letras
respectivas entre parênteses. Então, olha só, as letras que estão entre parênteses, nós temos um G, um V, um L, um AQ e um S. Então, essas letras, pessoal, elas têm um significado. Ela é uma simbologia, é um símbolo que representa a participação ativa do átomo em uma reação. E aí, o que está pedindo? Quais são os nomes dos estados físicos representados entre parênteses? Só isso. Vocês vão me dar só os nomes. O G, o que é, o V, o L, o AQ e o S. E também nessa pesquisa simples que vocês vão fazer, vocês vão encontrar isso aqui, certo? Então, assim, foi a parte, assim, bem sucinta que eu pude trazer para vocês aqui sobre equações químicas, para que vocês tenham aquela ideia primeira, né, do que é a equação química, para então a gente partir para um outro tópico, do tipo um balanceamento de uma equação, os cálculos estequiométricos que a gente faz dentro de uma reação, e assim sucessivamente, tá certo? Se vocês tiverem algum questionamento a respeito, sinta-se à vontade. Professor Albino, eu vi agora que o professor Valdini tinha se colocado nos grupos, né? Não tinha visto porque eu estava explicando a parte de física. Professor Valdini? Professor Valdini? Professor Valdini está aí? Eu não sei se ele está, Paulo, na aula. Deixa eu ver aqui. Professor Valdini. Deixa eu ver se ele está aqui. Né? Ele entrou por um instante, Paulo, e parece que saiu. Foi. Alguma coisa ocorreu. Pronto, viu, pessoal? Os alunos que têm aula de química com o professor Valdini, né? Como a gente tinha dito, essa outra parte aqui da química, quem iria explicar é o professor Valdini. E eu acabei de ver aqui que ele postou em alguns grupos, a qual ele faz parte, dos períodos que ficou... Deixa eu ver aqui. Professor Valdini, né? Ô, Paulo. Oi. Eu vou dar sequência, viu? Você vai explicar, Albino? Vou dar sequência, viu? Pode continuar, então pode continuar, valeu. Tudo bem, pessoal, com vocês? Posso dar sequência? Pode, professor. Alguém aí, aluno do professor Valdini? Olha aí. Tem algum aluno do professor Valdini? Se não me engano, é o primeiro período A, se não me engano, né? Tem não, né? Pode continuar, Albino. Então vamos lá. Então, assim, dentro das reações químicas, segundo o professor Valdini, ele colocou aqui alguns tópicos, como misturas homogêneas. Que são misturas homogêneas? Eu vou ser bem sucinto aí, porque já está presente aí no texto e vocês só precisam ler, tá? Olha. Então, misturas homogêneas são formadas por duas ou mais moléculas que conseguem interagir, formando uma única fase. Pronto. Quando você pega, por exemplo, água e sal e mistura, né, você não consegue ali identificar quem é água e quem é o sal. Então, ali é uma mistura homogênea. Quando você pega açúcar e água, quando você mistura de fato, você não consegue identificar quem é o açúcar, quem é a água. Então, isso é uma mistura homogênea, certo? Por exemplo, deu aqui, ó, mistura de água com álcool. Ó, é uma mistura entre líquido e você não sabe identificar quem é quem. Paula, tela. Beleza. E aí, o que acontece? Essa mistura de água e álcool é o resultado em uma mistura homogênea, pois apresenta uma única fase, tá? Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí? Tem alguém com o microfone ligado? Não, Paulo, é que ligaram para mim aqui agora, aí fez barulho aqui no computador, eu estou desligando já, viu? Tá ok. Olha só, e aí, ó, esse resultado em uma mistura homogênea, né? Água e álcool.
pois apresenta uma única fase. Você não sabe quem é o álcool, quem é a água, não é isso? E são poções que apresentam aspecto visual uniforme. Quer dizer, misturou a água com o álcool, você vê que não dá para dizer quem é quem. Fica tudo uniforme. Então, isso é homogêneo. Misturas heterogêneas, elas são diferentes da homogênea, né? As heterogêneas, elas são formadas quando dois compostos diferentes não conseguem interagir entre si e formam mais de uma fase. Exemplo, água com óleo. Né? Você vê a água, ela não se mistura com o óleo. Não é um resultado de uma única fase. Você sabe quem é o óleo, quem é a água. Então, formou duas fases. A partir de duas fases, 2, 3, 4, então esse sistema ele é homogêneo. Aliás, heterogêneo, desculpem. O que seria um sistema? Olha só, um sistema é uma parte do universo que deseja estudar, ou seja, qualquer coisa que está sendo submetido a observações. São divididos em 2 grupos. Aí, passa aí, Paulo, vai para baixo. Paulo? Estou subindo. Vai passar aí. Então, nós temos 2 grupos aí, pessoal. Sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. Todo mundo consegue observar aí? Sim. Vamos lá, né? Olha só, o sistema homogêneo. Substâncias puras. Né? O que é uma substância pura? Pessoal, uma substância pura, para ela ser pura, ela tem que ter 3 pontos definidos. Ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Se ela tiver isso definido, então ela é uma substância pura. Como a água, por exemplo. Né? E outra, quando você mistura a água com uma outra substância, que também ela vai ser pura, como o álcool, por exemplo. Então, ela é uma mistura que vai formar uma única fase. Então, sistema homogêneo vai formar uma única fase. Já no sistema heterogêneo, são misturas com mais de uma fase. Né? São misturas que têm os seus pontos diferentes. Por isso que eles não se combinam. Né? São pontos de fusões totalmente diferentes, muito diferentes. Elementos químicos também são diferentes nessas substâncias que formam um sistema heterogêneo. Substâncias em mudança de estado. Né? Então, por exemplo, o água e óleo, né? São diferentes estados. Uma outra coisa também, o que é que vocês acham? O que é que vocês me dizem? Água no estado líquido e água no estado sólido. Vocês acham que se misturam? Qual a opinião que vocês têm? O gelo, pessoal, o gelo na água, vocês acham que se mistura? Vocês acham que é uma mistura homogênea, heterogênea? O que você acha, Ionara? Diga aí. Eu acho que depois de um tempo se torna assim, uma mistura homogênea. Mas não assim que entra em contato, né? Porque ela vai se dissolvendo, né? O gelo na água. Isso, Ionara, você tem total razão. Pessoal, vocês entenderam o que a Ionara falou? Veja só, a água, naquele momento em que você pegou o gelo e colocou lá, né, na água, a água estava meio morninha, lá você queria uma aguinha gelada, mas não tinha como gelar se não fosse com uma pedra de gelo. Você colocou lá. Né? Então, assim que você colocou, você teve um sistema heterogêneo, por mais que o gelo seja água também. Né? Albino, só que com o passar do tempo... Pois não, Paulo? Albino, interessante aí esse conteúdo de vocês aí de química, porque está muito relacionado e diretamente relacionado ao que a gente está trabalhando em física. O objetivo do nosso laboratório é exatamente isso, né, professor Albino? Da mesma coisa Exatamente. Que o professor Albino falou, da mistura de uma água a uma temperatura ambiente com um cubo de gelo para fazer com que a água fique com uma temperatura menor. Isso são coisas que estão muito presentes no nosso cotidiano. Eu já citei em algumas turmas. Chega alguém em nossa casa e diz: fulano, me dê um copo com água. Aí tem gente que pergunta: você quer água natural ou água gelada? Ela diz: misture. Aí quando eu vou misturar a água natural com a gelada,
o que eu devo fazer? Eu tenho que colocar primeiro água natural e logo após colocar água gelada, ou eu tenho que colocar água gelada e depois a água natural? Se a sua resposta for tanto faz, você está errado. Tá certo, pessoal? Por quê? Vamos lembrar da aula de física. A água fria é mais densa, mais pesada. Então, se eu coloco a água gelada na parte de baixo, que é mais pesada, e a água que está com maior temperatura na parte de cima, não vai ter como misturar a água. Primeiro eu coloco a água natural e depois eu coloco a água mais com a temperatura menor, né, que a gente chama mais gelada. Aí, como ela é mais densa, mais pesada, ela desce, fazendo com que haja aquela troca de energia com a outra água. E é interessante, já que está falando de mistura homogênea e heterogênea. Professor Albino. Positivo, Paulo. Sua observação é de uma grande relevância, porque imagina que essa mesma água fria que você falou, se de repente continua, então certamente ela iria petrificar mais rápido, né? Então ia ficar na parte superior, com certeza, e essa sua resposta está bem, bem correta mesmo. E aí, pessoal, o gelo, ele fica flutuando na água, né? Então ele não se mistura. Por que ele vai flutuar na água? Como o professor Paulo falou, essa diferença de temperatura aí, aos poucos a água que está com a temperatura mais elevada, por isso que ela está mais quente, vai tendo essa conectividade, né? E aí a água vai se derretendo e havendo realmente o esfriamento, ou seja, ela vai diminuindo a sua temperatura para ficar mais fria, mais agradável para o consumo. Muito bem, então assim, em um sistema existem duas regiões importantes, são elas a fronteira, área que limita o sistema, e a vizinhança, tudo aquilo que está além da fronteira. Imagine que você esteja estudando sua casa, ela é seu sistema. As paredes da casa são a fronteira. E o que está além das paredes, ou seja, fora da casa, é a vizinhança. Bom, então, as transformações físicas e químicas. Olha só, existe uma certa diferença entre o que é uma transformação física e o que é uma transformação química. Eu vou ler o que está aqui e dar um parecer para que agilize mais, tá? Olha só, as transformações da matéria são modificações pelas quais ela pode passar. Pronto. Toda e qualquer modificação que ocorre com a matéria pode ser considerada um fenômeno. Então, pronto, seja uma transformação física ou uma transformação química, isso nós chamamos de fenômeno. Tá, gente? Agora, o que seria, na verdade, uma transformação física ou um fenômeno físico? Olha só, a transformação física ocorre quando há mudança aparente na matéria, porém, sua composição permanece a mesma. Exemplo, mudança de estados. Por exemplo, assim, ó, a água sai do estado líquido para o sólido. Ela deixou de ser água? Não, ela não deixou de ser água. Ela continua água, ela só mudou de estado. Vamos supor que ela sai também do sólido para o vapor. Deixou de ser água? Não, não deixou de ser água. Então, ela continua sendo água, no entanto, isso aí é uma transformação física, pessoal. Quando, de fato, não há mudança, né? Só há apenas uma mudança de estado e não na composição da matéria. Né? A água não deixou de ser água. Ela foi aquecida, ela derreteu, aqueceu novamente, ela evaporou, mas continuou sendo água. E foi para onde, professor? Foi formar as nuvens, vamos dizer assim. Em uma grande quantidade, sim, né? Em pequena quantidade, foi para o universo, vamos dizer assim. Uma transformação química, o que de fato é uma transformação química? Então, estão associados a mudanças na composição da matéria, ou seja, ocorre uma reação, formando assim novas substâncias. Exemplo, queima do carvão e a digestão. Eu não sei se já pararam para se perguntar alguma vez, poxa, para onde vai todo o alimento que nós comemos? O alimento que nós comemos, eles sofrem reações químicas, pessoal. E essas reações químicas, elas liberam as proteínas,
os carboidratos, lipídios, açúcares, tudo que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Então, quando o alimento assim ingerido, é uma transformação química, tá? Jamais, nunca mais aquele alimento que você engoliu, sei lá, o arroz, ele vai passar por uma transformação química, por reações químicas dentro do nosso organismo, certo? A queima do carvão, olha, quando você queima o carvão, o que é que ele vai se transformar, pessoal? Refletindo, vai se transformar em quê? Cinzas. É possível trazer o carvão a partir daquelas cinzas? É meio que impossível, né? Só Deus mesmo, para Deus nada é impossível, né? Outra coisa, a queima do papel, né? Queimou o papel, ou seja, tudo aquilo, pessoal, que pode ter uma combustão, né? Pode queimar, no popular, pode queimar, vai haver uma transformação e nunca mais vai ser aquilo que era antes, né? O papel nunca mais vai ser o papel a partir da cinza. O carvão também, a madeira em si. Então, uma transformação química realmente há a formação de novas substâncias, tá certo? A parte do conteúdo que o professor Valdemir passou foi essa. Ele colocou aqui 2 questões de múltipla escolha. Eu que solicitei para que ele fizesse isso. Bote 2 questões para o pessoal marcar X lá. E aí nós temos aqui a primeira questão. Ó. Mais para baixo, Paulo. Aí. Eita, passou um pouco. Aí. Então, a primeira questão. Assinale a alternativa correta. Pronto, vocês vão ler letra A, letra B, letra C, D e E. E vão marcar um X na que você acha que é correta. Na letra A, todo sistema homogêneo é uma mistura homogênea. Letra B, todo sistema heterogêneo é uma mistura heterogênea. Na letra C, todo sistema heterogêneo é monofásico. Letra D, todo sistema homogêneo é polifásico. Letra E, todo sistema heterogêneo pode ser uma mistura heterogênea ou uma substância pura em mais de um estado físico. Essa é a primeira questão. Só para, assim, não para lembrar, mas para falar aqui, que eu acho que ele não colocou na parte do conteúdo, sobre essa questão de monofásico ou polifásico. Pessoal, se você mistura água e álcool, vai formar uma única fase. Então, esse sistema, ele é monofásico, certo? Já a gasolina com a água, ele é polifásico, porque acima de 2 fases, 2, 3, 4, é chamado de polifásico, tá certo? O óleo com a água, são 2 fases, e daí o que acontece? É polifásico. Só é monofásico quando só forma uma fase. Compreendido? A segunda questão. O tratamento da água consiste basicamente na adição de sulfato de alumínio, cloro, flúor e outros produtos químicos. A água, após o tratamento, classifica-se como? Olha, a água após o tratamento classifica-se como: letra A, mistura homogênea. Letra B, mistura heterogênea. Letra C, mistura azeotrópica. Letra D, substância simples. E letra E, substância pura simples. Ele colocou aqui uma mistura azeotrópica. Olha, pessoal, existem as misturas azeotrópicas e as eutéticas. As misturas azeotrópicas, pessoal, são aquelas, ele também não colocou no conteúdo aí, são aquelas que são formadas por líquidos. Quando 2 líquidos se unem, então é uma mistura azeotrópica. E as eutéticas que também não tem aqui, são entre sólidos. Quando você pega, por exemplo, açúcar e sal, e mistura lá dentro de um recipiente, se for o sal cristalino e o açúcar também, fica difícil de descobrir quem é quem, né? Tá certo? Assim, então, analise bem essas 2 questões, marque a que você achar viável. A parte de química, a gente para por aqui. Né, Paulo? É isso, o professor Albino, passar a palavra para o professor Manfrini, que a gente já tomou 17 minutos do tempo deles. Beleza, Paulo, beleza. Mas antes disso, eu só queria chamar o Rodrigo, por favor. Rodrigo? Rodrigo? Oi. Você fez o link da frequência?
Sim, eu coloquei no chat. Vou colocar mais uma vez. Beleza, Rodrigo, na hora, tranquilo, valeu, boa noite, e vamos lá, Mufrine com a palavra. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Dentro do esclarecimento do Albino e o Paulo, só me resta falar pouca coisa, né? Eles falaram praticamente tudo aí. Tá me ouvindo? Sim. Pronto. Paulo. Tranquilo, meu filho. Boa noite. Já estás compartilhando a tela no biologia, né? Pronto. Eu cheguei atrasado porque eu estava ocupado. Eu estava sem sinal, eu mandei um recado para o Paulo, mas só cheguei quando eu cheguei em casa. Chegou no atrasado, Manfrini. Você não chegou no atrasado porque a parte de biologia ficou a partir das 20 horas mesmo, tá certo? Chegou cedo. Pronto. Tá certo. Então, veja só. A gente vai falar sobre a parte da ecologia, né? Onde vamos falar especificamente de espécie. E a espécie principal que existe na face da Terra, que domina tudo, o que vocês acham que seja? Qual a espécie que domina tudo na face da Terra? O homem, a espécie humana. Então é isso. A espécie humana é a que domina tudo na face da Terra e também a que mais destrói na face da Terra. Nosso planeta, a biosfera, é a mais degradada por intervenções humanas, tá? Onde a gente sabe que hoje existe, pesquisadores estimam que existe entre 10 milhões a 50 milhões de variedades de plantas, animais e micro-organismos no mundo. Só que hoje são catalogadas apenas 1,5 milhão, ou seja, 1 milhão e 500 mil variedades de plantas, animais e micro-organismos, deixando assim uma grande quantidade ainda para serem catalogadas, identificadas e assim posta, dada nomes e formar outros tipos de espécies, outras espécies. Tá? Então nós somos a espécie dominante, consequentemente nós somos a espécie que mais destrói. Sendo que vocês me digam aí, qual o tipo de espécie que mais existe no mundo, na biosfera? E aí? São os insetos. Eu não tenho ideia. Eu só sei que é São os insetos. Nunca parei para pensar nisso. São os insetos. Para vocês terem ideia, se vão dividir todos os insetos que existem no mundo para as pessoas, aproximadamente 5 mil, ou aliás, 10 milhões de insetos para cada pessoa. Para vocês terem ideia, a quantidade de insetos que existe no planeta. Tá? Isso é mais ou menos um cálculo que foi feito baseado em algumas situações, mas pode ser bem mais mesmo. E você chegar na minha casa, o Paulo já veio aqui, mas o Albino também, só que ele vier durante o dia. E chega na minha casa, vou encontrar, à noite, é claro, vou encontrar de frente da casa 2, 3, 4 sapos, e atrás 3, 4 sapos, 5, e aí por diante. Mas por que eu crio esses bichinhos? Eu não crio, eles ficam aqui dentro da minha casa, não, ao redor da minha casa, tá? E aí para quê? Para ter um controle biológico. Que controle biológico que eu estou falando? Dos insetos. Porque se não tivesse esses animais aqui, a quantidade de insetos é enorme, muito grande mesmo. Principalmente eu que moro no interior, né? A gente que mora no interior, a gente que eu falo em albino, não sei se tem alguém mais alguém aí, a gente sabe que a quantidade de insetos é enorme. E para ter esse controle biológico, nada mais do que sapos, catengas, né? Aranhas, que é um inseto também, mas ela é o número dos insetos, e aí por diante. Então, falando dessas espécies, nós temos bastante mesmo. Né? Pronto. Então, vamos lá. Para a gente entender melhor a relação que eu estou falando. Espécie pode ser definida como um grupo de organismos capazes de se reproduzir e originar descendentes férteis. Nós originamos descendentes férteis? Sim. Né?
nossos filhos, nossas filhas, eles irão se reproduzir um dia. Então, esse conceito que propõe que o mecanismo de isolamento reprodutivo seja os responsáveis pela existência das espécies, também é conhecido como conceito biológico de espécie. Além desses outros, também são utilizados como conceito morfológico e ecológico. Quer dizer, você muitas vezes identifica um animal da mesma espécie pela morfologia dele. A morfologia quer dizer aparência, né? Pelo formato que ele seja. Tá? E a espécie em relação a cachorro. Veja só, um animal que a gente vê bastante por aí, e o cruzamento de cachorro de espécies diferentes, tá? Eles vão originar outra nova espécie. Então, esses cruzamentos dão origem a vários outros animais. Então, são uma espécie de quadrúpede, tá? Onde eles se reproduzem entre si. E as variedades formam outras variedades entre a mesma espécie. Então, o que é espécie? Espécie é um conjunto de populações ou um grupo de organismos que potencialmente pode cruzar entre si e produzir descendentes viáveis e férteis. Essa definição é conhecida como conceito biológico de espécie e é uma das mais utilizadas, mas não é a única, como veremos adiante. Essa concepção diz que uma espécie não é definida apenas por uma característica morfológica, o parentesco, né? Ou melhor, o formato do corpo daquele animal, sendo observado apenas as semelhanças físicas entre os componentes, mas também pela capacidade de reproduzir ou da reprodução entre seus membros. Por exemplo, nós temos um quadrúpede bem conhecido, um burro, um asno, você sabe o que é, né? Quais são as variedades, quais são as espécies que eles cruzam entre si e originam o burro? O burro não cruza com uma burra, ele é um animal infértil. E aí? Quais animais que cruzam e dão origem ao burro? Dá origem o quê? Quais animais que cruzam e dão origem ao burro? Um asno. Ao burro? Eles falavam burro. O jumento Com a égua. Isso. O jumento com a égua. Olha só. Dois animais, tá? De espécies diferentes e originam outra espécie. Assim nasceu o Bolsonaro. Então, o que acontece? Essa formulação aí acontece em muitos outros animais, que eles formam essa parte de híbridos, tá? Espécies diferentes cruzam e formam uma nova espécie. Essa espécie é chamada de híbrida. Mas essa espécie híbrida pode ser ou não fértil. O burro ele não é fértil, tá? Eles não originam outros semelhantes da mesma espécie. Então, é dando cuidado. Mas também pela capacidade de reproduzir entre seus membros, ou seja, dentro disso, espécies diferentes não conseguem se reproduzir, ou se conseguirem, nesse caso aí, reproduzir-se, e deixarão descendentes, estes descendentes não serão férteis. É o exemplo que eu acabei de falar, tá? Entre o jumento, como se diz, e a égua. Calma aí, Paulo, um pouquinho, por favor. Tá bom? Segundo o conceito biológico, indivíduos de uma mesma espécie são capazes de se reproduzir e originar descendentes viáveis e férteis. A esse impedimento de reprodução dá-se o nome de isolamento reprodutivo, o qual acontece em consequência de fatores que impedem fluxo gênico entre as espécies. Esses fatores podem ser classificados como barreiras pré-zigóticas, quando impedem que o acasalamento ou a fecundação ocorram, e pós-zigóticas, quando impedem que o zigoto pare de comer. Formado a partir do cruzamento de indivíduos de espécies diferentes, denominados de híbridos. Foi o que eu acabei de explicar anteriormente. Cruzamento de espécies diferentes dá origem a nova espécie, e essa nova espécie é chamada de híbridas.
elas têm o potencial de cruzarem ou não, mas nem todas as espécies elas, diferentes elas conseguem fazer esse cruzamento. Então, desenvolva-se e torna-se um adulto viável e fértil. Entre os diversos fatores existentes, podemos citar, por exemplo, isolamento morfológico, que é barreira presigótica, em que diferenças morfológicas impedem que ocorra o acasalamento de indivíduos de espécies diferentes. E tem também isolamento gamético, barreira presigótica, em que o gameta de uma espécie não consegue fecundar o gameta de outra espécie. Então, falando dessas espécies, a gente tem várias espécies, sendo que umas não conseguem fecundar a outra, e umas conseguem sim fecundar as outras, dando origem a espécies diferentes. Eu já falei isso na aula algumas vezes, mas um exemplo disso é a questão de quem veio ou quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha. É uma pergunta milenar, onde muitas pessoas dizem, não, foi o ovo, não, foi a galinha. Ou seja, quem veio primeiro foi o ovo. Galinha. Biblicamente foi a galinha, porque Deus criou as espécies, o macho e a fêmea. Biblicamente isso, falando. Mas falando biologicamente, quem veio primeiro foi o ovo, tá? No cruzamento de espécies diferentes, dando origem a uma nova espécie. Tá? E tantos outros que a gente vê por aí, e aparece, consequentemente, entre várias e várias formulações ou inúmeros espécies que a gente vê passando na Terra, né? Geralmente acontece, foi descoberta uma espécie em tal campo, tal. Então, essas espécies elas são originadas a partir do cruzamento de outras espécies, tá? Isso que elas sejam compatíveis. Não, tipo, um porco vai cruzar com a égua, aí vai dar origem a nova espécie. Não, porque eles não são geneticamente unidos em relação à parte dos gametas, né? Totalmente diferente, certo? Então, essas espécies que a gente está falando são as inúmeras que a gente vê no nosso dia a dia, principalmente a espécie humana, onde ela tem essa consequência, tá? De querer saber tudo, de querer formar tudo, e, consequentemente, de ser a superior, de mesma forma, se torna superior sendo a principal espécie que está degradando o planeta. Tá? Então, nós temos várias espécies animais, várias espécies vegetais, lindas, feias, depende de como você esteja olhando essas espécies, e aí por dentro. Então, inúmeros animais, inúmeros vegetais estão ao nosso dispor, à nossa frente, se alimentando dele, a gente alimentando esses animais, esses organismos, esses micro-organismos, e dentre outras consequências, dentre outras funções que a gente pode interagir com o passar do tempo e mediante as consequências que a gente está vendo hoje, tá? Onde a gente já viu várias espécies sendo destruídas, sendo degradadas, sendo extintas, principalmente, né? A última espécie que foi extinta recentemente foi o dodô. O dodô era uma ave muito bonita, dócil, tamanho mais ou menos de uma galinha, e ia ter muita carne. Então, eles deixavam chegar perto, o que as pessoas faziam? Matavam, ao ponto de extinguir a espécie desse tipo de ave, que foram os dodôs. Tá? Mas estamos tentando, eu digo estamos, falando da espécie humana, né? Tentando preservar outras espécies, mas tem mais e mais espécies ameaçadas, tanto endêmicas, que é de nossa região, quanto exóticas, que vieram de outra região para o nosso sistema, né? Sistema pelo qual nós estamos no meio dele, certo? Não vou me estender tanto devido
a hora já são 30, e vocês já ouviram muito do Paulo e Albino. E o que a gente tem para hoje é isso. Falando sobre espécies. A gente fez a explanação no conteúdo e o Paulo me deixou explicar o exercício. Foi sem querer, Já tirou foi sem o querer. nome do tema. Foi sem Foi, querer. Paulo. Tô tentando colocar aqui de volta. Viu? Paulo. Oi, tá me ouvindo? Compartilha a tela. Coloca a atividade aí. Não, mas foi que caiu. Quem foi? Foi, tô colocando. Pronto. E para a gente se inteirar melhor da atividade, tem essas três questões aí, simples, básicas, fáceis, onde está perguntando o que é uma espécie, o que é isolamento reprodutivo, e você vai diferenciar o isolamento morfológico do isolamento biométrico. Está no roteiro aí, é só você ler, não precisa nem se expandir tanto, e responder essas questões e jogar lá no sala dela, a gente corrigir e devolver para vocês, certo? Então, não é um conteúdo difícil, é um conteúdo muito fácil, conteúdo só para questão de leitura, entendimento no qual a explicação foi feita, e caso vocês não tenham entendido alguma parte, algo parecido, vocês podem perguntar, tanto lá no sala de aula, ou no privado mesmo, que me dispõe isso aí, e pode ser agora também. Vocês que escolhem o mecanismo pelo qual irão tirar alguma dúvida. Mafrene, Fala aí. eu sempre tive uma curiosidade, você falou sobre o Dodô, né? Será que seria possível a ciência? Eu acho que nem resto sobrou, né, velho? Pelo jeito, né? Eu já até imagino que você vai perguntar. Será que poderia a ciência reconstituir a partir de algum tecido ou célula, sei lá, e fazer um Dodô, sei lá, existir novamente? Porque eu estava pesquisando sobre esse tipo de ave, ela é muito, muito massa, hein? Qualquer animal hoje pode ser reconstituído. Beleza. Beleza. Os cientistas estavam pensando em desenvolver um mamute. Eles existiam há milhões de anos atrás, tá? E ele é na família dos elefantes. O que é que eles estão aprendendo a fazer? Pegar a célula, ou seja, nos ossos, tá? Que foi encontrado mamutes congelados lá no ar, e pegar o osso, o DNA dele, formar um zigoto, e esse zigoto ser colocado no elefante. Como o parentesco é bastante, né? E aí dá origem ao mamute novamente. Então, hoje, praticamente, a ciência pode reconstituir alguns animais que já foram extintos. E principalmente o Dodô, que ele é uma ave, né? Temos outras aves semelhantes. Entendeu? Na hora, valeu. Beleza. Professor Carol. Eita, desculpa. Não, a professora Carol tá aí? A professora Carol teve que ausentar-se. Ela mandou comunicar que a mãe dela está doente e teve que ir lá na casa da mãe dela. Tá certo, pessoal? Beleza, pô. Pode fazer. O pessoal que entrou... Pode fazer, Neide. Paulo. Oi. A Neide tem uma pergunta. Passa aí, Neide. Já ia desligar o microfone já. Eu acabei de ligar. Professor Albino. Sei. Aquelas últimas questões que o senhor falou do professor Valdemir, é só do primeiro ano ou é para a gente também? São para todos os períodos, viu? Isso, roteiro, muito bem, Albino. O roteiro são para todos os períodos. Tá. Muito bem. Tá bom, professor, será isso. Ô, Neide.
Venha comprar um microfone aqui na loja, porque o seu microfone não tá funcionando direito não, o seu fone aí. Viu? Tá com defeito. Aproveitando fazendo propaganda da loja. Aproveitando fazendo propaganda da loja, bicho. Não é propaganda não, ela fica falando aí, o cabo não entende desse lado. Compra um fone, rapaz, novo. Tem um que eu ganhei, meu filho, da escola, no sorteio. Aham. Ai, ai. Ô, pessoal, mais uma vez eu repito, quem entrou na aula e não assistiu a apresentação de física e de química e chegou agora no final, quando o professor Manfrim estava apresentando, porque eu percebi que outras pessoas chegaram, é claro, não preciso justificar a razão, porque entendemos que vocês trabalham durante o dia, chegam em casa cansado, ainda vai tomar banho, vai jantar e vem aqui assistir a aula. Essa aula foi gravada, ou melhor, está sendo gravada. Né, a gente está encerrando mais uma aula, foi um sucesso, eu espero que todos vocês tenham gostado. Não teve nenhuma intercorrência. Agradecer mais uma vez. Professor, o prato que o senhor apresentou aí tava gostoso, hein? Oi? O prato que o senhor apresentou aí tava gostoso. Oxi, dá. Tá macaxeira. Deu fome, mano. Deu fome na turma toda. E dava pra ver o prato, foi? Eu não tava compartilhando a tela. Eu não tava compartilhando a tela? Eu tava vendo. Sim, amigo, então também tava vendo, eu com o dedo no nariz. A catarata que você puxou toda a boca foi excepcional. Parabéns, professor, gostei. Gostou? Estamos em casa. Mas vocês gostaram da aula? Amamos. Pronto. Então, parabéns. Repito mais uma vez, a gente agradece a todos vocês, alunos, que presentes conosco, e agradecer também ao professor Rodrigo por ter nos dado esse apoio aí, divulgando aí o link da frequência. Tá certo? Valeu. Fala nisso, Paulo. Tamo junto. Paulo. Rodrigo, tem algum aluno que não assinou a frequência ainda? Diga aí. Eu não assinei não no link. Sim, ainda não assinaram não. Uma boa parte. Não assinar no link, eu vou tentar. Professora, não assinei não. Vamos fazer o seguinte, Rodrigo, tem como disponibilizar no grupo lá, eles fazem no grupo do WhatsApp. Obrigado, Aliane. A gente não merece, mas a gente agradece pelo seu comentário, viu? Paulo. Oi. Rodrigo. Vou mandar para você, eu não tenho não o grupo deles, eu vou mandar para você. Você manda lá. Aí eles fazem por lá. Pessoal, alguém, obrigado, Arlene. Alguém quer fazer alguma colocação? Não, né? Então a gente vai deixar vocês descansar mais uma vez. Professor Rodrigo, quer colocar alguma coisa, professor Rodrigo? Professor Rodrigo. Obrigado, boa noite a todos. Não, Rodrigo? Não, ele só deu boa noite. Obrigado, Rodrigo, pela presença. Obrigado, professor Manfrini, professor Albino, professor Valdini, que essa aula vai estar gravada, eu tenho certeza que depois vai rever. Professora Carol, professora Vaninha. E um beijo no coração de todos. Lula, livre! Homem, deixe de fuleiragem, deixe de coisa. Você acabou com a noite agora. Tchau. Eu tenho boa noite. Lula tá livre! Boa noite, aqui é Bolsonaro! Valeu, tchau. Boa noite.